Começa agora o programa Vale em Pauta com o Dr. Isael. Bom, no Vale em Pauta de hoje, nesse sábado, nós trouxemos aqui o Wagner Samuel Ferreira Aguiar, né? O Wagner Samuel Ferreira Aguiar, ele responde como gerente regional aqui em São José dos Campos pelo CDHU. É muito importante a gente entender, até para nossos telespectadores, como que é essa articulação, né? Porque nós estamos falando aí basicamente nós estamos falando de moradias, né? O CDHU ele se articula junto ao governo estadual com essa proposta, né? Wagner, bom dia. Bom dia. Uma pergunta que eu acho que os nossos espectadores querem entender, até para poder planificar e ficar muito claro na nossa cabeça. Você tem Secretaria de Habitação, você tem o CDHU, como que a gente desmistifica, quais são as missões desses equipamentos, como eles se articulam? Hoje, o CDHU é uma autarquia do Estado, certo? Ele trabalha, é um braço do Estado, onde a Secretaria ela é quem gere as habitações, gere como anda o déficit habitacional, por exemplo, das cidades, dos municípios. E hoje o CDHU ele é um braço, ele exerce a função de trazer uma moradia mais acessível para a população. No caso a gente poderia dizer que o CDHU ele fica com a complexidade da engenharia, com a complexidade de trazer a estrutura casa ou apartamento. Isso. Quando ele recebe uma demanda. Exato. Ele recebe essa demanda geralmente vem através dos municípios, prefeitos entram em contato com a secretaria e o CDHU executa essa parte. Hoje não existe também banco. O CDHU ele faz o próprio financiamento, por isso que torna ainda mais acessível a habitação. Entendi. Então a gente pode dizer que são equipamentos, os dois são equipamentos do Estado e ele faz essa articulação como um braço, como você acabou de falar agora, como um braço, que é o braço executor. A Secretaria de Habitação, ela tem só o CDHU como braço executor no quesito habitação ou existem outros equipamentos que ela se articula com, sei lá, Caixa Econômica ou outros bancos, por exemplo? A Secretaria ela pode ter financiamentos através de bancos. Atualmente só existe com o CDHU. Geralmente, quando você tem eu fui prefeito em Pinda durante 8 anos e a gente percebia assim que quando nós tínhamos uma relação com o governo tratando na questão da moradia e a gente fazia uma interlocução com o CDHU, o município ele fazia a desafetação de uma área, ele entregava a área, era o terreneiro, vamos falar assim. Exatamente. Ele era o terreneiro, né? E o CDHU, que ele já tem a próprio financiamento, a linha de financiamento dele que você falou, eu não sei se ele tem o próprio banco dele, como que ele funciona. Não funciona como um banco, mas tem a gestão de crédito toda dentro da estrutura do CDHU. Bem, ótimo. Então, e ela fazia essa parte de acordo com a demanda que vem da Secretaria de Habitação? Isso. E a Secretaria de Habitação está no jogo? Exatamente. Atualmente o cenário é o seguinte, os prefeitos eles entram em contato, fazem a desafetação da área, destinam a área, eu falo, Secretaria, eu tenho essa área aqui, eu gostaria de destiná-la à habitação social. Social. E aí, juntamente com o CDHU, é feita uma análise pela Secretaria, a Secretaria informa ao CDHU que existe essa área, o CDHU faz uma análise dessa área e ali começa-se a construção. Óbvio que tem a liberação, licitação para a construção, juntamente com as prefeituras. Existem obras que a própria prefeitura toca e o CDHU só faz o investimento financeiro. Então, dentro dessa questão de moradia, existem várias modalidades de acordo entre o CDHU, desde o ser um terreneiro ou até a própria construção com a própria mão de obra. Exatamente, do CDHU ou da prefeitura. E o CDHU, ele atua em qualquer faixa ou tem uma faixa específica? Hoje o CDHU atua entre, o senhor fala de construção de imóvel, de tipo de... O valor varia muito conforme o custo da obra. Atualmente, vou te dar um exemplo, em Canas a gente está entregando agora 50 habitações.
o custo de cada unidade varia em 190 a 200 mil. 190 mil e sendo subsidiado o valor 80% pelo Estado. Isso. E aí, às vezes, quem for adquirir o imóvel, ele consegue uma linha de crédito que ele tem que entrar com... Não existe entrada. Não existe entrada. Não existe entrada. Hoje a linha de crédito não é uma linha de crédito. A pessoa é sorteada, contemplada. O que a gente faz? A gente tem canas. Vou te dar o exemplo de canas que é o mais recente. Isso. No final do ano passado, nós fizemos o sorteio. Então, é disponibilizado um edital. A prefeitura divulga esse edital. Então, o edital para participar do sorteio. Então, os mutuários, que nós chamamos a população de mutuários, eles se inscrevem para participar conforme os critérios do edital. Então, tem várias categorias. Tem acima de idoso, deficiente. Critérios sociais. Critérios sociais. De 1 a 5 salários mínimos, mais de 5 salários mínimos. O CDH hoje permite de 1 a 10 salários mínimos. E são categorias diferentes de sorteio. Então, no momento em que a pessoa se inscreve, existe o sorteio. Cada um coloca o próprio nome na urna, depois da inscrição, e é feito esse sorteio na praça da cidade, num espaço em que seja possível, exatamente. As pessoas acompanharem a lisura, né? Exatamente. E aí é feito o sorteio. Depois disso é feita a habilitação. Então, programamos 2 dias na cidade para fazer a habilitação. Feita essa habilitação, existem pessoas que vão passar, que preenchem todos os critérios do edital, e tem pessoas que não, infelizmente. E aí, quando marcamos outro evento na cidade para a entrega das chaves. E depois que efetivou tudo, certo, a gente sabe que existem mutuários bom pagadores e mutuários mal pagadores. Sim. Quem consegue administrar isso? O próprio CDHU, uma empresa específica? O próprio CDHU. No caso, é a nossa gerência. A sua gerência? Exatamente. A gerência, a gente cuida da habitação. Então, o que é cuidar da habitação? É cuidar se está sendo administrado da forma correta pelos condomínios. É cuidar se está sendo feito pagamento em dias. Se não está fazendo pagamento em dia, proporcionar uma facilidade no pagamento, negociar as parcelas em atraso, facilitar com que o mutuário ele não perca a oportunidade de ter a casa dele. Sempre procurar manter, mas é lógico que não pode ficar inerte a uma situação adversa onde o mutuário ele não comparece com as suas obrigações. Isso é cobrado por algum órgão fiscalizador? Tribunal de Contas, Ministério Público? O CDHU ele tem também um órgão jurídico dentro dele. Então, o nosso jurídico entra com ações para reaver aquelas casas que estão com 100 parcelas em atraso. Em déficit. Exatamente. O Estado inteiro, né, ele conta com um déficit habitacional muito grande, gigantesco. Acho que o Brasil inteiro, sim, né? Mas a gente falando de Estado, né? A gente veio fazendo aqui uma pesquisa aqui no site GPT agora há pouco e confirmou pelo Google, dá aproximadamente 1.100.000 imóveis, ou seja, isso mostra que o setor de quem está fazendo, alugando, deve estar bem aquecido, porque está fazendo casa, porque tem ainda demanda reprimida. Não é à toa que recentemente o governador ele fez um anúncio de 200.000 habitações, né? Então ele vai fazer um programa de habitação, ele tem visto isso com bons olhos e ele está desenvolvendo um bom trabalho com relação a isso. E desse anúncio que eu também vi o governador fazer, isso, o CDHU, ele é o carro-chefe para administrar esses... Executor desse... Ele é o executor dessas obras. Como você está lotado aqui no Vale do Paraíba, e deve ter mais gerentes no estado de São Paulo, isso. Existe uma distinção, uma discussão entre vocês sobre regiões com maior déficit habitacional? O Vale do Paraíba está nesse contexto? O Vale do Paraíba não está no contexto de maior déficit, não.
O Vale do Paraíba, ele está bem... Hoje nós temos 12 mil habitações só do CDHU aqui no Vale do Paraíba. 12 mil e que está em andamento? Não, 12 mil existentes ao todo. Ah, E existe previsão, hoje a gente tem uma previsão de 900 habitações. 12 mil, você está falando que mais ou menos por 3 é umas 36 mil vidas. Ou não sei se é esse o número que você usa. Seria essa média. Né? Uma média de 3 por habitação. Isso, e qual o critério quando para casa térreo ou apartamento? Isso é escolha do Poder Executivo? Isso é uma escolha do plano diretor da cidade? Vai depender do plano diretor da cidade, vai depender do que a área comporta. E vai depender também da vontade do executivo, no caso do município. Mas existe uma preocupação do CDHU em fazer um tipo específico de método construtivo que otimiza mais, por exemplo, fazer O vertical, ele automaticamente teria mais habitações em um local só, né? Então, isso é visto com bons olhos. Mas, acredito, se eu não estou enganado, hoje não existe a possibilidade de fazer casas, a não ser entregue recentemente para a Ibuna. Entregamos 48 casas, mas é porque não comportava. Essa de Canas? Canas são 50. E é casa? Casas. Casa também. A preocupação que a gente tem como gestor, eu que fui prefeito, é de você fazer um grande residencial vertical, né? E aí acaba-se fazendo um bolsão de pobreza e com isso muitas vezes você não consegue depois ter um controle social adequado, né? Então a gente percebe, na nossa cidade tem isso e eu vejo que muitas cidades têm, que você faz um bolsão e naquele bolsão geralmente depois... isolado de todo o centro urbano da cidade. Você falou. E aí o que falta ali é uma estrutura, inclusive, dos municípios, para verificar, as prefeituras elas têm que analisar a forma como que consiga urbanizar, trazer uma UBS, trazer uma creche para perto, porque isso tudo causa problemas futuros que ali naquele momento resolveu a habitação, mas futuramente isso vai acontecer. Você falou tudo, a gente acaba tendo um problema muito sério de atender tanto as demandas, porque às vezes é um bairro que nasce, assim, nasce um bairro, quando as pessoas recebem a chave, nasce um bairro, e você não percebe que falta de estrutura urbana para tudo, né? Escola, creche, UBS. Né? Então a gente percebe muito isso e que acaba causando uma distorção social muito grande. Sim. Né? Inclusive, né, dentro dessa distorção social, a gente percebe que a forma de organização dessas pessoas que estão ali lotadas naquele local é difícil fazer, do ponto de vista social, com que ocorra uma organização até para a própria manutenção do equipamento. Sim. Né? Então, assim, nós já visitamos alguns equipamentos no estado de São Paulo. Eu acho que nós falamos do SECAP, mas o SECAP parece que é um modelo bem antigo. Bem antigo. E hoje, assim, você tem recebido demandas com relação a vícios construtivos, por falta, às vezes, de manutenção adequada? Sim. E como que essas demandas têm sido encaminhadas? Alguns chegam para a gente, alguns vazamentos, algumas caixas d'água, alguma forma de estrutura que, na teoria, teriam que ser administrados pelo condomínio. E não são falta de manutenção. Muitas vezes acontece falta de manutenção e não são. Todas essas demandas chegam para mim e eu encaminho para o CDHU e informo, olha, precisamos tomar alguma providência. E aí fico na espera do que vai ser feito. Às vezes é enviado para às vezes uma seguradora. Tive casos recentes aqui em São José que pegou fogo na casa de uma moradora de um conjunto, de uma casa já antiga. Podendo comprometer tudo. E aí o seguro cobriu esse prejuízo dela. Mas o seguro não é vitalício. Ele tem O seguro é vitalício desde que você esteja ali com parcelas em aberto.
Sim. Ele não chega a ser vitalício, realmente. Ele só é enquanto você não quitou o contrato. Após quitação do contrato, aí é responsabilidade sua. Mas, enquanto o contrato vigente, você está segurado. Está segurado. Então, ele cobre ele. Ano passado, eu tive também uma cobertura de incêndio outra cobertura de incêndio num prédio. E aí o seguro cobriu, inclusive, os móveis que foram perdidos nesse incêndio. Porque aí nós vamos entrar numa discussão se passar o período sobre cobertura, isso aí vai entrar numa discussão jurídica da pessoa para poder tentar resgatar alguma coisa. Algo, exato. Muito bem. Eu acho que o primeiro bloco vai ficando por aqui, né? Tem muita coisa ainda para a gente perguntar para o Wagner, tem muita curiosidade, importante você, porque eu sei que existe um déficit habitacional, só em Pindamonhangaba são 7 mil moradias de déficit habitacional. Então, daqui a pouco a gente volta e vamos ter aqui o Wagner falando com a gente no segundo bloco. Você está assistindo Vale em Pauta com o Dr. Israel. Fala, doutor, com o Dr. Israel. Muitas influenciadoras falam do uso do ovo no cabelo para hidratação e nutrição, mas você sabia que também há riscos com infecção e alergias? O uso de ovos crus no cabelo não é recomendado devido ao risco de bactérias como a salmonela, que podem causar infecções no couro cabeludo. Algumas pessoas podem desenvolver alergia ao ovo, por exemplo. E tem mais. O acúmulo de proteínas do ovo pode obstruir os folículos capilares e aumentar a oleosidade e a caspa. A melhor maneira de se obter os benefícios do ovo é consumido na dieta. Um ovinho frito, que delícia! Estamos de volta com Vale em Pauta, com o Dr. Israel. No primeiro bloco nós falamos com o Wagner Samuel Ferreira Aguiar, que é o gerente regional aqui do CDHU em São José dos Campos, e falamos sobre déficit habitacional, foi uma série de pautas muito importantes, e agora a gente continua ainda com essa entrevista, né? E é tão importante porque o déficit habitacional, né, que existe no Brasil, no estado de São Paulo e no Vale do Paraíba, né, não poderia ser diferente, traz o CDHU como um grande protagonista para poder tentar resolver, junto com o governo do estado, a questão do déficit habitacional. Então, a pergunta é, o governador Tarcísio ele anunciou a construção de 200 mil habitações novas no estado de São Paulo, né, para diminuir ou minimizar esse déficit que existe no estado de São Paulo. Aqui no Vale do Paraíba já tem um número, um volume, uma destinação adequada para isso? Sim, hoje no Vale do Paraíba nós temos uma previsão de 932 habitações espalhadas nas cidades que compõem o vale. Hoje eu tenho Potim, tenho com 186 habitações, São José dos Campos 228 habitações, Canas 50 que a gente vai entregar agora em junho, Guaratinguetá 42, Jacareí 132 e São Sebastião, que já foi entregue uma parte e falta terminar um restante, 256 habitações. Silveiras com 50. Que fase que está essas tratativas? Em Canas a gente já entrega agora em junho. As obras estão a todo vapor, já foi feito o sorteio, já foi feito a habilitação dos mutuários. Está tudo certo já para começar. Eles entregando as chaves em junho, a obra pronta, em junho, julho ali entrega as chaves. Agora, São José, as demais cidades, elas então ainda estão em processos, seja de licitação para construção, seja na questão burocrática, liberação de área, são detalhes mais... Questões ambientais, isso, exatamente, topografia. Depende muito das cidades. E nesse caso, essas cidades que ainda estão pleiteando, existe espaço para outras cidades do Vale do Paraíba para poder fazer a inserção das suas proposituras, não? Sempre existe. Sempre existe, e é o que eu tenho conversado com os prefeitos. O quanto antes eles forem até a Secretaria de Habitação, demonstrar o interesse, demonstrar uma área para a construção, melhor. Porque aproveita os eventos que acontecem de liberação de documentos, liberação de execução de obras, por exemplo.
o prefeito, o secretário de habitação que estiver interessado, ele pode procurar aqui a regional do CDHU aqui mesmo, ou ele precisa ingressar isso aí via São Paulo, Secretaria de Habitação? Ele precisa direcionar à Secretaria de Habitação. Ela que vai fazer... Isso, ela que faz toda o filtro para o CDHU. E aí encaminha para o CDHU a autorização. E como que nasce agora falando especificamente para a pessoa que não tem a sua residência ainda, como que ela nasce nesse contexto? Onde ela faz a sua solicitação para a sua casa própria? Isso é feito na prefeitura, dentro de uma lista da prefeitura, né, com o enquadramento todo que a prefeitura faz, ou ela pode fazer diretamente isso na Secretaria de Habitação ou no CDHU? Onde ela começa, se origina? Hoje, as prefeituras têm, junto com as suas secretarias de habitação ou assistência social, um cadastro dos habitantes ali da população em que são necessárias a moradia, certo? Como eu já tinha te explicado, quando um empreendimento é autorizado e vamos ter habilitação, sorteio, edital, esse cadastro já é feito dentro do site CDHU. Então, o primeiro morador, primeira vez que a pessoa sem habitação vai morar numa habitação do CDHU, ela tem que se inscrever no site do CDHU quando o edital estiver aberto. Isso é feito um serviço de divulgação junto com as prefeituras, disponibilização. Nós fazemos um trabalho junto às prefeituras, onde a prefeitura disponibiliza os computadores, por exemplo, para a população fazer a inscrição. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso. Então, esse apoio da prefeitura é muito importante. E às vezes surge uma pergunta, uma dúvida lá com o morador. Ele fala assim, e ele não quer se identificar. Ele fala assim, para eu poder participar, eu tenho que ter nome limpo? Não precisa. Nós não fazemos consulta no SPC, Serasa, nenhum órgão de cadastro. Você sabe que isso é uma pergunta que afasta frequente e afasta muito a pessoa de querer buscar, né, a sua casa própria, porque ele fica envergonhado de buscar, e é muito comum, né, durante a vida dele. O único pré-requisito, assim, eu acho que é o mais importante do CDHU, para você ter uma habitação do CDHU, é nunca ter tido uma casa. É o mais importante. Quer seja do CDHU ou quer seja própria. Própria, exatamente. E nunca ter participado de nenhum programa habitacional. Não pode ter participado do Minha Casa Minha Vida, nem no CDHU em nenhum outro momento. Ah, muito bem. Então é importante salientar que qualquer programa de moradia, de habitacional... Isso, seja um programa do governo federal ou do estadual. Não pode ter essa inscrição. E esses filtros são muito bem... É possível filtrar isso? Porque hoje a gente tem o Cadinho, o Cadimulti, que são cadastros ali onde pegam todos os dados da pessoa. Então a gente tem como filtrar, e quando a gente não consegue, que a pessoa tem uma casa que ali não tá no nome dela, mas é dela, existe também a nossa ouvidoria. E aí é feita a denúncia lá, muitas vezes as pessoas que moram ali na região, um exemplo morador tem que ter 5 anos morando no município. A pessoa tem que ela mora de aluguel, mas ela tem que ter 5 anos morando no município. Para evitar a invasão. Para evitar a invasão. Aí muitas vezes não tem. E aí essa fiscalização é feita também. Uma outra situação também muito corriqueira, aí do ponto de vista bem prático, são aquelas pessoas que adquirem um imóvel e em seguida da chave vende o imóvel. Isso aí é uma situação muito corriqueira que vocês vivenciam. Sim. E como que é tratado isso aí? Nós fazemos denúncias, existem denúncias. Hoje o CDHU permite que essa venda seja feita após 1 ano morando na residência. Então hoje tem uma permissão quanto a isso. Antigamente não tinha, você não poderia vender nunca mais. Mas a partir de 1 ano agora é permitido. Se eu não me engano é 1 ano ou 18 meses. Tá? Tinha essa hipótese no passado de não vender nunca mais. Exatamente, não vender nunca mais. Hoje não tem mais. Você perde essa liberdade de poder... Porém, a partir do momento que você vendeu e foi à casa do CDHU, você perde o direito de ter outra casa do CDHU.
Porque ali você já teve a sua casa própria, você abriu mão daquele direito. Isso é muito importante salientar aos nossos espectadores, né? A pessoa que adquiriu, se ela for vender, ela tem que pensar muito bem com relação. Sim. Mas aí a pessoa não pode escrever num outro CPF? Não. Hoje, vamos supor, a pessoa é casada, o contrato ele é feito no nome da esposa e do marido, porque não pode fazer essa transferência. Então está tudo amarrado. Está tudo amarrado. Muito bem. Hoje não tem como. Eu fiz no primeiro bloco uma pergunta para você com relação à inadimplência. Certo. E hoje o CDHU ele pensa em tentar resolver isso através de algum mutirão específico, para tentar resolver essa questão do mutuário que está inadimplente. Você falou que a ideia é nunca querer retirar a pessoa do imóvel, senão você causa um problema social para a cidade. O CDHU tem esse compromisso? Sim. Hoje o CDHU está em campanha. O que é campanha? São juros reduzidos, formas facilitadas de pagamento. A campanha geralmente acontece todo final de ano. Essa campanha está estendida até dia 31 de maio. Já estamos em campanha? Já estamos em campanha, desde outubro, novembro do ano passado. Já estamos em campanha para facilitar ainda mais quem precisa ali pagar e nesse mês não consegue fazer, mês que vem acho que eu consigo pagar, porque tem que dar uma entrada. É como se fosse um refis? Exatamente. Pega das 30%, hoje o CDHU, a campanha geralmente é 50% do valor da dívida, hoje é 30% do valor da dívida e refinancia o restante nas parcelas seguintes. Ela pode conseguir esse dinheiro até com o banco, esses 30%, né? E o próprio CDHU faz o refinanciamento. Exatamente. E aí você perguntou sobre mutirões. Hoje eu acabei de voltar de um mutirão de Canas. E resolvendo essa questão também. Exatamente, resolvendo essa questão. Muito bem. Eu acho que ficou muito bem claro. Eu quero agradecer a você, Wagner, tá? Por estar esclarecendo a gente aqui, por esclarecendo todos os telespectadores sobre a questão de moradia e trazendo essa boa notícia, né? Que a previsão nos próximos anos aqui de mais de 932 casas que vão ser ofertadas aqui no Vale do Paraíba. Exatamente. Né? E os prefeitos também fica a dica para procurar, né? Procura a gerência. A gerência, para aqui regional mesmo. Aqui na regional e a gente orienta. Hoje eu tenho uma agenda no decorrer da semana, do mês, eu tenho uma agenda com a maioria dos prefeitos aqui do Vale, justamente para fazer essa orientação, aproximar mais. Passaram 100 dias, né, de governo, agora vamos sentar, vamos organizar sobre isso, sentar com eles para trazer eles mais para perto, para justamente a gente tratar da habitação aqui no Vale. Muito bem. Bom, agradecer ao Wagner, todo esse tempo gasto aqui com a gente, é importante levar informação para a população, né? E o Vale em Pauta vai ficando por aqui, mais um dia, e a gente se encontra próximo sábado, às 9 horas da manhã, em ponto. Você assistiu Vale em Pauta com o Dr. Isael.